Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 10 de janeiro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirma que as instituições vão punir quem praticou, planejou, financiou e incentivou os ataques em Brasília. Sobe para 20 o número de vítimas da chuva em Minas Gerais. 3 idosos se juntaram para furtar remédios de uma farmácia na zona norte do Rio, no meio da madrugada. E ainda, as orquestras de viola no Centro-Oeste paulista resgatam a cultura pela música. Agora no Brasil TV. A Advocacia Geral da União vai pedir o bloqueio de bens de empresas suspeitas de terem financiado os vândalos que invadiram e destruíram os prédios dos 3 poderes em Brasília. O objetivo é garantir recursos para pagar os prejuízos ao patrimônio público. Até o fim da manhã, mais de 300 vândalos que participaram dos atos foram transferidos para presídios da capital. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, participou da posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Os dois foram categóricos em dizer que aqueles que invadiram os prédios dos 3 poderes não ficarão impunes. Andrei Rodrigues assumiu o cargo numa cerimônia concorrida na sede da Polícia Federal. Ele é quem está à frente das investigações sobre os atos de vandalismo no último domingo. Também estava presente o ex-diretor da PF, Márcio Nunes. Em um rápido discurso, Andrei disse que a Polícia Federal não vai ser influenciada por pressões externas e que haverá punição para aqueles que se omitiram no domingo. Não permitiremos que projetos pessoais, interferências ou pressões de agentes públicos, grupos ou holofotes da mídia pautem qualquer ação institucional. Absolutamente nenhum desvio de finalidade será tolerado. A violência virtual mostrou a sua face real e materializou-se perigosamente diante de todos nós. As palavras de ódio se concretizaram em ações tangíveis que ameaçaram o edifício do Estado Democrático de Direito. Felizmente, nossas instituições resistiram. Aqueles que praticarem crimes ou se omitiram quando deveriam agir serão responsabilizados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, falou na sequência. Elogiou a atuação de Andrei e da Polícia Federal nas investigações dos atos de domingo. Disse que é fundamental o combate ao terrorismo e reafirmou que todos os que participaram da invasão e destruição de prédios públicos serão punidos. Se o apaziguamento tivesse dado certo, nós não teríamos tido a Segunda Guerra Mundial. A teoria ou a ideia de apaziguamento ou é por covardia ou por interesses próprios, porque nós temos que combater firmemente o terrorismo, nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas. Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e com muito mais raiva e ódio no Supremo Tribunal Federal. Mas as instituições, elas não são feitas só de mármore, de cadeiras, de mesas. As instituições são feitas de pessoas, as instituições são feitas de coragem, as instituições são feitas de cumprimento da lei. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer.
Depois da cerimônia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que haverá outras prisões ainda hoje. Nós já temos mandados de prisão expedidos que serão cumpridos, espero que hoje. Nós teremos hoje novos pedidos de mandados de prisão, de busca e apreensão, e com isso a gente vai dando curso às investigações. No início da tarde, em entrevista à Globo News, ele afirmou que vai pedir a prisão de mais 50 pessoas. As investigações estão em curso. Miram, além do esquema de financiamento, a atuação das forças de segurança no domingo. O interventor federal, Ricardo Capelli, exonerou ontem o comandante da Polícia Militar, Coronel Fábio Augusto Vieira, e nomeou o Coronel Clepter Rosa. Capelli também exonerou o superintendente da Polícia Federal no DF, o delegado Vitor César Carvalho dos Santos. A Polícia Federal não informou se a saída dele tem relação com o vandalismo no domingo. Além da Polícia Federal, a Polícia Civil do DF também está investigando o financiamento dos atos terroristas. A TV Globo apurou que os investigadores já começaram a analisar os telefones celulares apreendidos e devem terminar esse trabalho até segunda-feira. A principal estratégia de investigação envolve transações via Pix. Segundo a polícia, esse foi o principal instrumento usado para custear desde o fretamento dos ônibus até o pagamento das despesas para manter o acampamento em frente ao QG do Exército. A Advocacia Geral da União criou um grupo especial para receber as informações sobre o que foi investigado até agora e, a partir disso, preparar ações judiciais para pedir o bloqueio de bens de empresas que patrocinaram os atos terroristas. De acordo com o Ministério da Justiça, já foram identificadas empresas de 10 estados. Um dos objetivos da AGU ao pedir o bloqueio de bens nessas primeiras ações é conseguir recursos para recuperar parte do patrimônio público destruído no domingo. E agora à tarde, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. A gente fala agora da chuva em Minas Gerais. Na região metropolitana, em Birité, parte de uma casa desabou e atingiu outros 2 imóveis. Pela manhã, a equipe da Defesa Civil monitorava a área. Chovia muito na hora quando o barranco cedeu. Parte desta casa abandonada desabou e atingiu 2 imóveis abaixo. Uma das casas é de Dona Marilene. A aposentada, ainda muito abalada, teve tempo apenas de pegar os documentos. Ela estava dormindo e foi alertada pelo cachorro. Fez um barulhão e o cachorro foi lá na porta e me chamou e ficou latindo. Aí eu abri a porta de uma vezada de camisola, eu estava de camisola, eu abri a porta, o que é, Dudu, o que foi? Ah, gente, é o barulho, tá caindo na casa de cima ali. Aí quando eu cheguei na esquina ali, que ele ficou latindo e me mostrando, quando eu cheguei ali junto com ele, eu vi caindo mais um pedaço. Eu falei, meu Deus, misericórdia, Deus, faz essa chuva parar. Na outra casa estavam uma mulher e o filho dela de 5 anos. Os escombros fecharam a passagem do imóvel. Eles só conseguiram sair com a ajuda de bombeiros que realizaram o resgate. Felizmente, ninguém se machucou. A Defesa Civil interditou as casas das 2 famílias. Segundo a equipe, o imóvel abandonado está com muitas rachaduras e o que sobrou da construção pode desabar. Além disso, o barranco continua cedendo por causa das infiltrações. Em outras regiões do estado de Minas, teve inundação com casas invadidas pela água por causa da chuva forte. A Thaís Fulim tem as informações. Santa Bárbara do Tugúrio, em Minas Gerais, decretou situação de emergência e estado de calamidade pública por conta dos estragos causados pela forte chuva do fim de semana e da última segunda-feira. Na comunidade rural de Rodrigues, o cenário hoje era de muitos estragos, muito barro e destruição. O grande volume de chuva fez com que o Rio Pomba transbordasse e alagasse ruas e casas. Os moradores perderam quase tudo. O dia hoje foi de limpeza e de tentar recuperar o que desce. Vizinhos e funcionários da prefeitura vieram ajudar com enxadas, carrinhos, vassouras e baldes. A prefeitura ainda precisou mandar uma máquina e um caminhão para retirar todo o barro das ruas. Outros pontos da cidade também
também foram atingidos, também sofreram com os estragos, mas a Defesa Civil ainda está avaliando todos os danos e ainda não tem informação se há desabrigados ou desalojados. Thaís Fulim para o Brasil TV. Em Belo Horizonte, uma encosta deslizou e atingiu uma casa. 3 carros foram soterrados. Olá, tudo bem? Aqui em Minas Gerais já são 20 mortes desde o início do período chuvoso. 2 vítimas entraram para a contagem hoje de madrugada. São um casal de idosos que teve a casa atingida por um deslizamento de terra na zona rural de Caldas, no sul do estado. E apesar do sol ter aparecido novamente, ainda há possibilidade de pancadas de chuva em muitas regiões, o que mantém o risco geológico. Segundo a Defesa Civil, já são 1.974 desabrigados e quase 11 mil desalojados. Para ajudar quem perdeu praticamente tudo, entidades filantrópicas como a Cruz Vermelha e o Servas, Serviço Social Autônomo, se uniram para arrecadar doações. 131 municípios mineiros já decretaram situação de emergência por causa da chuva. De Belo Horizonte, Hernani Fiuza, para o Brasil TV. E no norte do Rio de Janeiro, a Defesa Civil instalou barreiras de contenção no Rio Paraíba do Sul. A ideia é reforçar um dique que se rompeu no ano passado. Os rios aqui na região noroeste do Rio de Janeiro estão começando a estabilizar. O problema é que há mais previsão de chuva aqui na região e na zona da Mata Mineira. Os municípios de Cambuci, Santo Antônio de Pádua, Laje do Muriaé e Aperibé, no noroeste fluminense, decretaram estado de emergência por causa da subida dos rios Pomba, Muriaé e Pirapitinga. Toda essa água segue descendo para a região norte. Campos e São João da Barra se preparam para recebê-la. Em Campos, a recuperação do dique da margem do rio, que desabou no mês passado, foi acelerada. Em São João da Barra, a prefeitura colocou sacos de areia para impedir que as águas invadam a localidade de Barcelos. De Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, Lília Bustilho para o Brasil TV. E na Via Dutra, que liga as 2 maiores cidades do país, uma queda de barreira na descida da Serra das Araras interditou a pista. No sentido contrário, a estrada está funcionando com uma faixa reversível. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, previsão para a liberação da pista de descida é daqui a pouco, às 8 da noite. Um caminhão ficou atravessado por horas hoje em plena Marginal Pinheiros, uma das principais vias da capital paulista, sem ninguém saber o motivo. Só no começo da manhã, quando um grande congestionamento já tinha se formado, é que a polícia descobriu que se tratava de um crime. 6 e pouco da manhã, e um caminhão carregado de leite ocupava 3 faixas da Marginal Pinheiros, no trecho das Nações Unidas sentido Interlagos. A situação, claro, chamou a atenção da nossa equipe, que estava a caminho de outra reportagem. A gente não sabe o motivo. Fomos até o caminhão ali para bater na porta, ele está com o farol aceso, para saber o que aconteceu. A gente não conseguiu visualizar se tem um motorista dentro, se ele teve um mal súbito, o que aconteceu aqui. A Maria Alice chega cedinho por aqui para vender o café da manhã, mas nem ela conseguiu nos ajudar. Você chega aqui geralmente que horas? Umas 4h50, 4h40, por aí. Eu vi, mas achei que fosse sair ou alguém estava ali. Até agora eu tô sem entender. O tempo passou e, como era de se esperar, um congestionamento começou a se formar na altura da estação de Urubatuba. A CET e o policiamento de trânsito vieram tentar organizar o fluxo, mas também sem fazer ideia do porquê do caminhão estar ali. Um desses agentes entrou agora no caminhão e ele está tentando dar partida no caminhão, mas a partida não está dando certo. Provavelmente o caminhão esteja bloqueado. Então ele está tentando ali, acho que não deu certo. Sem sinal de acidente ou de pane no veículo, o mistério só acabou quando o motorista e o ajudante dele reapareceram do nada. A gente vinha vindo para fazer entrega, para atravessar a marginal antes das 5 horas, né? Quando a gente entrou na estação de Urubatuba, já me pegou de um lado e pegou o motorista do outro lado. Ela falou, perdeu. Pegou nós, jogou no carro e levou a gente lá pro meio de uma favela lá, deixou lá numa favela lá num quartinho lá com 2 elementos armados lá, um cachorro pitbull. Os bandidos levaram celulares, carteiras e outros pertences das vítimas. O motorista e o ajudante foram ameaçados por quase 2 horas. Fizeram transferências bancárias e só depois foram liberados, numa estação de trem perto daqui. Por enquanto não sabemos o prejuízo aí. O KTV lá, nós só escutava o caminhão, bloqueou, vocês vão morrer. Porque escutamos tudo lá, aquele morrendo de dentro lá na mão dos caras lá.
Aí depois chegou um lá, falou, não, leva eles até lá a estação, fala que o caminhão deles está lá no meio da avenida, lá parado lá. A CT chegou a engatar o guincho para rebocar o veículo, mas por volta de 7h30, um funcionário da seguradora veio e conseguiu desbloquear o caminhão, liberando a pista. O engarrafamento, então, logo passou. Já o trauma do susto vai levar mais tempo. Já fomos assaltados outra vez, mas não com tanta brutalidade igual hoje, entendeu? Eu pensei que ia morrer mesmo na hora que eles chegaram lá tudo bravo, tudo coisando, que nós não demos a senha, eu pensei que ia morrer, francamente. Agora, olha essa história. Um furto totalmente atípico, digamos assim, foi flagrado por câmeras de segurança na zona norte do Rio. 3 idosos se juntaram, resolveram invadir uma farmácia e levar remédios. Tudo isso no meio da madrugada. Segundo a polícia, o trio age há pelo menos 2 anos em farmácias do subúrbio. Eram 2 da manhã de ontem quando os idosos aparecem na imagem pela primeira vez. Depois de entrarem na farmácia, eles se certificam que a porta está bem fechada. Após uma conversa rápida, avançam pelo corredor. Uma senhora vai na frente e ilumina o caminho com uma lanterna. O homem que vem atrás esbarra no guidão de uma bicicleta e reclama com a mulher. Um terceiro ladrão, que anda com alguma dificuldade, carrega um celular aceso para ajudar. Alguns segundos depois, os idosos já aparecem atrás do balcão dos funcionários. O trio ilumina as prateleiras e recolhe os remédios. O gerente da farmácia contou que o prejuízo causado pelos idosos foi de R$70 mil e que o grupo levou apenas remédios de laboratório de referência. Nenhum era genérico. Entre os medicamentos levados pelos ladrões, remédios para pressão, artrose, controle do colesterol e anticoagulantes. Limparam todas as prateleiras, só deixaram genéricos e similares. Os medicamentos de referência todos foram levados e não levaram outra coisa, a não ser medicamento. Na verdade, eles maquiaram ali, né, quando saíram, para dar a falsa impressão que a porta estava trancada. Mas quando eu fui abrir, os cadeados estourados e quando nós abrimos a loja tivemos a surpresa, né? Eles pararam com uma Fiorino na porta e levaram todos esses medicamentos. Segundo o gerente, o trio esteve na farmácia um dia antes do furto para fazer um mapeamento do local. A Polícia Civil do Rio diz que um quarto integrante ficou do lado de fora da farmácia, mas esse não seria um idoso. E também disse que faz diligências para identificar todos os autores do crime. A Polícia Militar diz que não foi acionada para a ocorrência do furto e que assim que soube da ação, reforçou a segurança na região. E a seguir, a história dos irmãos que construíram uma quadra de tênis no Agreste de Pernambuco para dar aulas para crianças e adultos da região. Brasil TV de volta falando sobre os casos de malária na cidade de Rosário, no Maranhão. Foram mais de 40 só este ano. Davi Araújo tem as informações. Olá, todos os casos foram registrados em povoados da cidade de Rosário, a 75 quilômetros da capital maranhense. O primeiro caso confirmado foi no dia 30 de dezembro e de lá para cá, 48 pessoas foram diagnosticadas com malária. Entre os casos, 2 crianças, uma de 8 meses e outra de 2 anos, além de uma idosa de 94 anos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, todas as pessoas diagnosticadas com malária receberam tratamento e têm quadro clínico estável. A Secretaria de Estado da Saúde disse ainda e tem feito ações de pulverização para o controle da doença na região. Davi Araújo, para o Brasil TV. E a gente vai mostrar agora um projeto bem bacana no Agreste de Pernambuco. 2 irmãos se juntaram e construíram uma quadra de tênis para dar aulas para crianças e adultos da região. Jogar tênis em Caruaru é um cenário difícil de se imaginar até bem pouco tempo. Uma quadra que se esconde no meio da zona rural. O sítio Serrote dos Bois abriga o sonho dos irmãos Alisson e Jonas. Ninguém acreditava nessa construção dessa quadra porque nós não tínhamos recursos financeiros para isso. Então, quando vamos começar, vamos, né? A ideia do meu irmão, e tem quanto?
não tinha dinheiro para começar. Então a gente foi começando, foi fazendo, as pessoas foram contribuindo, foram ajudando. Uns podiam dar R$50, deram R$50. Outras pessoas puderam dar R$500, deram R$500. E a gente foi fazendo. A quadra saiu do papel há 1 ano. O local escolhido fica a cerca de 6 quilômetros da área urbana, justamente onde os irmãos encontraram dificuldades para jogar. A gente começou a brincar de tênis em 2013. Brincar, eu falo por modo amador mesmo. A gente brincava e viu que começou a evoluir um pouco melhor. A quadra que a gente estava era muito irregular. E aí a gente viu a necessidade de fazer uma quadra mais próxima de uma coisa mais real, mais profissional, dentro das medidas oficiais. Por aqui o aquecimento é diferente. Antes dos jogos, sempre tem que dar uma geral na quadra. O piso de saibro, essa terra batida avermelhada, exige o dobro de cuidado entre árvores e mato. Quem quer jogar, tem que fazer um pouquinho de cada coisa. A quadra está sendo muito importante na evolução de Enos, que entrou no tênis há quase 5 anos. Agora está mais fácil treinar para os campeonatos. Essa quadra ela significa assim, uma mudança da história do tênis aqui na cidade, porque a inclusão, quem quiser vir jogar é só falar com a gente e a gente vai ter aqui um lugar disponível para vir treinar. Se já é incomum ter uma quadra de tênis no meio da zona rural, o sonho dos irmãos Alisson e Jonas não para por aqui. A ideia é construir mais em todo esse espaço e ter um projeto social para que essas quadras, nos próximos anos, possam receber também as crianças que moram aqui no sítio Serrote dos Bois. Tem muita coisa para fazer. A gente também tem o projeto das crianças também, que a gente quer dar aula aqui, mas precisa de um banheiro, de um local para poder almoçar, uma praça de alimentação. A gente tem já uma pessoa especializada para dar aula para crianças, né, de tênis, e quem sabe no futuro sair o próximo número 1 do mundo ou número 1 do Brasil sair daqui de Caruaru, né? Ainda falta muita coisa. A quadra é cercada por telas e não tem iluminação. São alguns pequenos detalhes que não impedem essa galera de mostrar que o tênis pode ser um esporte mais acessível, para ser jogado em qualquer lugar. E bora terminar com música? No Centro-Oeste paulista, as orquestras de viola de 4 cidades resgatam aqueles acordes que fazem a gente lembrar do campo, das plantações, do cheirinho de café coado pela manhã. É pura nostalgia para os mais velhos e resgate de uma cultura para as novas gerações. 10 cordas para esse som único. A moda da tradição caipira e raízes do campo. Para fabricar um instrumento como esse, leva tempo. Nas mãos de um luthier caprichoso, a viola fica pronta em cerca de 2 meses ou mais. Cada parte do instrumento é uma madeira específica, né? E, por exemplo, o tampo tem que ser uma madeira macia, a escala, uma madeira mais dura, a lateral e o fundo, uma madeira mais densa também. Mas é nos dedos do violeiro que a transformação acontece, ou a várias mãos. Na orquestra, as violas encontram o violão, a percussão e o passarinho. O fundador é o maestro Gilson, músico há mais de 2 décadas. Surgiu há 10 anos atrás, quando eu fiz uma faculdade de música, né? E aí eu adorei tanto o som da viola que eu falei que a gente ia montar uma orquestra de viola aqui em Itapuí. E hoje eu sou maestro de 4 orquestras de violas. Uma em Itapuí, uma em Mineiros, do TT, uma em Boracéia e uma em Dourado. A viola que faz o solo é essa toda personalizada e com a cara do João Pedro, jovem violeiro e fã da música sertaneja. Eu tenho João Bosco e Vinícius, foi na abertura de show deles, foi em Avaré, esse aqui, foi em 2020. E tenho de Carreira e Capataz aqui, foi em 2018 em Bitinga. Cantei na abertura de show deles também, fiz uma participação em abertura deles. Bom, então, para quanto é canto que você vai, você leva a viola? Leva a viola e peço um autógrafo. Geralmente a preparação é na casa de um integrante da orquestra ou morador da cidade. Dessa vez foi num sítio.
Os choros das violas interrompem o silêncio aqui na propriedade. E olha, não é só o som que é convidativo, não. O olfato sente cheiro de coisa boa. E olha só essa comida caipira com tudo que tem direito. Arroz temperado, mandioca com bacon, farofa, salada. Vamos chegar aqui então para conversar com quem toca a cozinha, seu Altair. É sempre desse jeito aí, é? É uma maravilha, né? Faz parte da parte do sítio mesmo, né? É tradição do rural. Boracéia tem uma orquestra só de mulheres. Homem por aqui, só o professor Gilson, que também é maestro dessa turma. A mulher agora está assim, abrindo mais esse campo, né, da viola. Tinha um pouco de preconceito no começo, né, mas agora tá mais aberto, tem bastante mulher participando, gostando, né, e mostrando talento aí, né. Os grupos de Boracéia, Itapuí e Mineiros do Tietê se juntaram para um show. No palco, mais de 30 pessoas, de idosos a crianças de 9 anos, afinados na música caipira. A gente gosta, assim, de tocar a viola, de ter esse resgate da cultura, sabe? Uma cultura caipira, uma cultura, assim, mais antiga, que é uma coisa que as pessoas costumam abandonar. Então a gente gosta de resgatar esse tipo de coisa e a gente pegou uma grande paixão, assim, por tocar esse tipo de música. E o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você. Até amanhã.